Quero café! Quero café! Quero café! Olá, meus treteiros e minhas treteiras! Eu sou a Tassiana, estamos começando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Café com Treta. O podcast onde a gente comenta sobre os assuntos do serviço social que vocês nos pedem aqui nos comentários. Então já manda para o pessoal que vocês sabem que vão gostar do nosso canal. Oi, pessoal, eu sou a Tayane e no episódio de hoje traremos um tema muito pedido por todos vocês, que é o processo de supervisão de estágio em serviço social, sobre o ponto de vista do nosso supervisor de campo, o Arles. Boa noite, gente. Eu sou a Letícia. E para começar essa discussão gostosa que a gente vai ter hoje, a gente entende que refletir sobre esse processo de supervisão de estágio em serviço social atualmente a gente requer da compreensão desses determinantes centrais que vão perpassar a formação e o trabalho profissional, onde a gente vai ter como orientação estratégica o projeto ético-político profissional e o código de ética da profissão. E aí, essa temática vem levantando inúmeras questões em torno dos sujeitos envolvidos nesse processo. E por isso, hoje, a gente vai ter o outro lado. Para além de nós, pessoas que estamos na situação de estagiário aqui em formação, a gente vai ter o outro lado, que é a supervisão de estágio pelo olhar do supervisor de campo. Oi, gente, eu sou a Larissa, boa noite a todos, né? Para o tema de hoje, para a nossa conversa, a gente tem como convidado o Arles, né? O nome do Arles é o Arles Rodrigues Almeida. Ele é formado pela Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac, em Bom Despacho, mestre pela Unesp, em Franca. Ele é assistente social há 15 anos e atualmente trabalha no CRAS Tutunas de Uberaba. Ele já compôs a gestão do CRESO de Minas Gerais, da seccional de Uberlândia. Atualmente é supervisor de campo de estágio, né? E o Arles, muito obrigado por participar conosco hoje no nosso podcast, né? Muito obrigado pela sua presença, a gente agradece muito para poder sanar algumas dúvidas que a gente tem. E para começar a nossa conversa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A primeira pergunta, que veio não só das nossas dúvidas, mas de outros participantes do nosso podcast, que é a seguinte: nós entendemos que o processo de estágio em serviço social é uma construção conjunta entre supervisor acadêmico, supervisor de campo e estagiário. Sendo assim, como fazer e manter esse diálogo na construção do plano de estágio? Pessoal, boa noite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao grupo do trabalho pelo convite, né, pela disponibilidade de estar aqui com vocês hoje, para a gente poder trocar, né, um pouquinho, né, algumas reflexões em torno da questão do estágio. Eu entendo, né, assim, que o estágio ele ocupa, né, na formação profissional um espaço privilegiado, né, no sentido que é a oportunidade que o estagiário tem para poder, né, aproximar, né, aí da realidade, né, do cotidiano profissional das e dos assistentes sociais. E aí, né, a partir da pergunta que foi feita, eu acho que a gente precisa de pensar alguns elementos que eu considero, né, que são centrais para a gente poder refletir sobre essa perspectiva. Entendendo, né, que o estágio, né, como eu já disse, ocupa uma centralidade na formação, ele precisa de ser pensado a partir, né, dos três atores, né, que estão envolvidos nesse processo, né, qualquer participação e qualquer colaboração desses três atores, né, que de certa forma contribui aí com a formação e também, né, com a construção da identidade profissional dos novos assistentes sociais, né. Então, pensar, né, o lugar do supervisor de campo de estágio, o lugar do supervisor acadêmico e o lugar do estagiário também, né? Ou seja, né, esses três sujeitos compõem, né, o processo aí de elaboração e também, né, da síntese, né, desse processo da formação profissional. E para pensar, né, essa participação do supervisor de campo de estágio, o supervisor, né, o assistente social que se dispõe a fazer a supervisão de estágio, ele também precisa de ter, né, um conhecimento prévio, né, do que significa o estágio, precisa de ter um conhecimento também sobre as resoluções, né, que orientam o estágio supervisionado, sobretudo a 533, né,
do Conjunto Cefes-CRES, da Lei de Regulamentação de Estágio, da Lei de Regulamentação da profissão, né, do assistente social, e também do Código de Ética, né? Então, eu entendo que essa construção é uma construção que ela ela perdura por todo o processo, né, da supervisão, e eu entendo que as visitas que são realizadas pelo supervisor acadêmico, eu acho que isso fortalece também, né, o processo da supervisão, a nossa participação enquanto supervisor de campo de estágio nas atividades, né, que são ofertadas, né, aí pelo núcleo de estágio, né, de serviço social da UFTM, que é o espaço que a gente também tem para poder, né, trabalhar essa dimensão da formação continuada nossa enquanto assistente social. E eu entendo também que um espaço que é muito importante, muito potente, que é o Fórum de Supervisão de Estágio, né? Que eu acredito que seja um espaço, né, um dos mais importantes, assim, que a gente consegue, de fato, concretizar, né, e materializar o processo da supervisão de estágio, sobretudo do ponto de vista, né, da dimensão investigativa do serviço social, que é onde a gente consegue, né, sistematizar ali, né, algumas reflexões que são produzidas a partir desse processo. Então, acho que seria isso, né, assim. Certinho. Muito obrigada, Warlis. Boa noite, né? E dentro dessa dinâmica, dessa construção do plano de estágio e tudo mais, como que para você é essa questão de trabalhar as competências do assistente social ali no estágio e na construção do plano de estágio? Sim. Como eu já disse, né, na pergunta anterior, o assistente social, né, que opta, né, por fazer a supervisão de estágio, ele precisa de estar, né, em sintonia, sobretudo, né, com as legislações que orientam, né, o nosso exercício profissional. E aí, quando a gente fala de competências, a gente está falando, obviamente, né, da Lei de Regulamentação da Profissão, os artigos 4º e 5º, né? O artigo 4º vai tratar especificamente das competências profissionais e o artigo 5º vai trabalhar, né, vai trazer as atribuições privativas, né, do assistente social. E aqui eu trouxe, né, 2 exemplos que eu acho que fica interessante para a gente poder pensar como que isso, né, se materializa ali no cotidiano do trabalho. Primeiro, é a questão da realização de estudos socioeconômicos para concessão, né, de algum benefício, de algum serviço disponível, e aí eu estou trazendo dentro da política de assistência, que é onde que eu, né, atuo hoje. Então, o assistente social, né, a partir da sua formação profissional, ele tem, né, a sua competência, que é de quê? Realizar estudos socioeconômicos. E aí, né, a partir da nossa formação profissional, a gente vai conseguir analisar a demanda que chega no cotidiano do trabalho a partir, né, de uma análise de totalidade, né? Ou seja, nós, enquanto assistentes sociais, estamos aptos para poder fazer análise das expressões da questão social que permeia o nosso cotidiano do trabalho. Ou seja, a nossa análise socioeconômica não pode se limitar apenas ao fator de renda, né? Ou seja, nós precisamos analisar também outros determinantes que vão para além, né, dessa questão da renda. Embora, né, tenha uma contradição que posta aí dentro da política de assistência social, que nós trabalhamos sobre, né, que é uma política extremamente seletiva, uma política que é também, né, muito limitada do ponto de vista de orçamento, mas nós, enquanto assistente social, a gente tem autonomia para poder analisar a situação a partir de uma perspectiva mais abrangente, que não se limita apenas à renda. Então, eu quis trazer esse exemplo primeiro para vocês poderem entender como que a gente, né, materializa, né, aí a nossa competência profissional a partir de um elemento do cotidiano. Um outro elemento também que eu queria trazer, que está lá nas competências, no artigo 4º, da Lei de Regulamentação da Profissão, é a questão de orientar indivíduos ou grupos de diversos segmentos sociais para que eles, né, no sentido de identificar recursos, né, a partir e eles fazer o uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos.
essa, né, é também uma competência muito importante para nós enquanto assistente social. E aqui eu trago, né, como materialização desse trabalho, que é um grupo que nós temos hoje no CRAS, que é um grupo de idosos que recebem o benefício de prestação continuada. E nesse grupo, a gente trabalha diversas temáticas, né, no sentido de que, para a gente poder trabalhar essa dimensão investigativa do serviço social, para a gente poder socializar informações para que essas pessoas tenham acesso, né, ao direito, aos seus direitos, né, o direito da informação. Né? A gente precisa de pensar também que a informação, a comunicação também é um direito social. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né, tentando explorar a dimensão educativa do nosso trabalho. Então, quis trazer aqui, né, o exemplo desse grupo de idosos, né, que são participativos, né, desse grupo de idosos que participa desse grupo de BPC. Então, a gente trabalha diversas, né, temáticas com eles aí no sentido, né, de tornar eles, né, sujeito de direito à informação. A informação de qualidade e tentando combater também, né, essa onda de fake news, né, que permeia essa sociedade capitalista, neoliberal, enfim. Perfeito, Arles, boa noite. E a gente também quer te parabenizar pela publicação do seu artigo, que teve como autores você, a Lesliane Capucci, a Rita de Cássia e a Vitória Lemes, com o título Os Dilemas Contemporâneos do Estágio Supervisionado em Serviço Social nos Arcos dos 30 anos do projeto profissional hegemônico. Tem tudo a ver, né, com o nosso tema hoje, e principalmente porque a gente sabe que muitas vezes os estagiários e estagiárias chegam com uma grande bagagem teórica, e a realidade no campo de estágio ela é muito diferente. Então, dentro dessa análise, quais são os maiores dilemas que você encontra sendo supervisor? Então, eu queria comentar um pouco sobre o artigo, né, que ele foi produzido no ano de 2023, né, na verdade ele é uma síntese, né, do Fórum de Supervisão de Estágio que aconteceu em 2023, foi uma mesa que foi composta por mim, a professora Rita, na época era estagiária, né, a Vitória, e a professora Lesliane. E eu acho que o tema, né, assim, da mesa é um tema que dava condições para a gente poder refletir, né, sobre diversas questões, né, sobre o estágio, sobre a formação, né, no ano de 2023 a gente teve aí um marco muito importante também, né, no serviço social, que foi os 30 anos da Lei de Regulamentação da Profissão e do Código de Ética, né, então era um ano também muito simbólico para nós do serviço social, então foi uma produção que foi feita, né, pelos três atores envolvidos no processo, né? Estagiário, supervisor de campo e supervisor acadêmico. Então, foi muito gostoso a gente escrever, porque cada um tinha um lugar de fala, né, ali no processo da escrita. E aí, com relação à pergunta, né, eu entendo que o estagiário, né, ele chega, de fato, né, com uma bagagem muito importante, né, no campo de estágio, e é nesse movimento, né, que nós, enquanto supervisores de campo de estágio também, que a gente precisa, às vezes, de repensar o nosso fazer profissional, né, assim. E aí eu acho interessante fazer a supervisão de campo de estágio, justamente que é um movimento que a gente também precisa de fazer no sentido de buscar a nossa formação continuada para poder dar conta, né, de minimamente oferecer um estágio de qualidade para os estagiários que chegam. Eu gosto muito de partir do pressuposto daquele livro da Cláudia Mônica, quando ela traz a questão daquele livro dela, que é Na Prática, a Teoria é Outra, né? Eu sempre recomendo esse livro para os estagiários, porque há, né, sempre esse discurso, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Do meu ponto de vista, não existe isso, né? Não existe que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Se tiver dúvida com relação a isso, tem um problema que está na formação,
né, que depois a gente pode discutir sobre isso. Por quê? Né? A teoria que vai iluminar a nossa prática profissional, né? Ou seja, quando eu estou atendendo lá no CRAS, né, uma idosa, né, de 65 anos que chega, né, uma idosa preta com 65 anos que chega no CRAS numa situação de insegurança alimentar, né, que tem direito a acesso ao BPC, mas não sabia desse direito, né? Então, a partir do momento que eu atendo aquela demanda daquela idosa que chega naquela situação, eu estou, né, acionando aí as dimensões, né, teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do serviço social, né? Ou seja, eu estou olhando aquela idosa numa perspectiva de totalidade, né? Então, eu preciso de acionar a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa no sentido de que viabilizar o acesso dela a esse direito, né? Nós viabilizamos o acesso, a gente não garante o direito. São duas questões que são completamente diferentes, que eu sempre discuto, né, com os meus estagiários. Quem dera se a gente tivesse nessa autonomia para poder garantir direito. Não, a gente não garante. A gente viabiliza o acesso, né? Então, eu entendo que, e aí voltando na pergunta, né, que a partir do momento que o estagiário chega, né, com esses elementos, partindo das 3 dimensões, esses 3 elementos também ajudam, né, o supervisor de campo de estágio a repensar e a pensar o seu trabalho profissional a partir, né, desses elementos que constituem aí, né, o nosso exercício profissional. Bom, boa noite, Warlis. Então, assim, a gente pode considerar que o estágio, né, é um elemento fundamental ali para a nossa formação na construção de um profissional com olhar crítico. Entendo também que, assim, essa investigação e essa intervenção nas características específicas de cada usuário que a gente vai estar realizando atendimento. E a população atendida, como ela entende essa interação do estagiário nos atendimentos? Tipo, elas recebem bem essa atenção ali voltada junto do atendimento? Eu vou falar assim de como que a gente tenta organizar, né, a questão da supervisão de estágio, né? Tanto Larissa quanto a Tayane já fizeram estágio comigo, então elas sabem como que a gente tenta minimamente organizar ali, né, o processo. A primeira coisa, né, assim, que eu sempre discuto com os estagiários é o seguinte: embora eles já chegam, né, com uma bagagem teórica bastante interessante, né, que são as disciplinas que são cursadas durante o processo, existem algumas leituras que a gente precisa ou de retomar, né, ou senão a gente vai precisar de fazer elas para poder dar conta, né, de interpretar ali as expressões da questão social que chega, né, no cotidiano do trabalho. Então, o primeiro movimento que é feito é no sentido de solicitar que o estagiário faça a leitura, né, de algumas referências que a gente entende que são importantes, né, o Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão, algumas resoluções do conjunto CEFES-CRES, a partir de uma temática que é mais latente, né, no cotidiano do trabalho, né, ou seja, a gente primeiro, né, faz esse movimento da leitura prévia de alguns assuntos, de algumas legislações, e aos poucos, né, a gente vai incorporando o estagiário no processo de atendimento das demandas que vão chegando no serviço. E aí, um elemento que eu sempre falo muito, né, com os estagiários é a perspectiva do acolhimento ao usuário, né? O acolhimento do usuário, ele deve ser humanizado, né? Porque se a gente quer criar uma relação de confiança, né, ou uma relação institucional com o usuário, a gente precisa de trabalhar primeiro o processo de acolhimento e de humanização do usuário naquele serviço, né? Então, assim, trazendo um exemplo clássico para vocês aqui, né, todo usuário que chega no CRAS, né, no atendimento do serviço social, a gente busca ele lá na recepção. A gente chama pelo nome, a gente se identifica,
né? A gente explica para ele, né, por que ele está lá, né? A gente tenta entender qual que é a demanda que ele traz no primeiro momento. Então, a gente sempre faz isso de forma, né, coletiva com o estagiário. O estagiário participa desse processo, né? E aí, quando o usuário ele chega na sala, a gente também pede a autorização, né, do usuário para que o estagiário participe ou não, né, do atendimento, porque o usuário também tem o direito, né, de querer ou não que o estagiário participe do atendimento. Nunca aconteceu nenhuma situação que o usuário, né, não autorizou. Então, os estagiários, eles participam, né, do atendimento, participam também das visitas, participam de outras atividades, né, que são externas, né, do atendimento do CRAS, mas sempre também, né, com o aval ou do estagiário ou da gerência do serviço. E aí, quando o estagiário participa, né, ou da entrevista ou da visita, o que eu sempre trabalho, né? Estagiário, anota, né, os principais pontos, né, que mais chamaram a atenção de vocês aqui nesse atendimento ou nessa visita, que depois a gente vai retomar para a gente poder fazer uma discussão sobre isso, né? Então, o estagiário ele vai observar, eu sempre falo, observa nesse atendimento quais são as principais expressões da questão social que vocês observaram, né? Então, vamos pensar, é a questão do desemprego, é a questão da insegurança alimentar, é a questão, né, da ausência do acesso a algum serviço de saúde, né? É a questão do emprego precário, né? Então, o estagiário, ele vai, né, ser estimulado a identificar essas expressões da questão social e depois a gente vai fazer um debate sobre o atendimento, né? E esse debate que é feito sobre o atendimento, de certa forma, o estagiário ele vai conseguir fazer essas conexões das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, né? E depois a gente vai para uma outra fase, que é a questão da produção dos documentos técnicos, né? Relatório, encaminhamentos, né? Ou seja, o estagiário ele vai acompanhar também o supervisor, como que ele elabora esses documentos, né? Que aí eu até utilizo também para, né, como forma também de qualificar a elaboração desses documentos, que é esse livro aqui, né, do Conjunto Cefes-CRES, inclusive tem ele em PDF, que ajuda muito, né, a gente a qualificar, a gente trabalhar algumas questões chaves, né, aí para poder, de certa forma, qualificar, né, a elaboração desses documentos, né. Até a questão do encaminhamento, como que a gente faz esse encaminhamento para outro serviço, né, como que a gente consegue fazer isso de forma mais qualificada. Então, em síntese, né, seria isso, né, assim, como que o estagiário ele participa desse processo, né, da supervisão, né, direta dos atendimentos, né, e de outras atividades inerentes ao estágio. Seria isso. Muito obrigada, Warlis. Então, pessoal, em relação a essa questão dos supervisores de campo, a gente entende, então, que vai ser competência dele esse papel, né, de propiciar essa inserção, né, o acompanhamento, a orientação e essa avaliação do estagiário de acordo com o plano de estágio, que aí ele vai ser acordado entre o supervisor de campo, o supervisor acadêmico e o próprio estagiário, né? E aí esse plano ele deve ser construído em conformidade com o projeto pedagógico, tanto do curso, né, quanto que está ali dentro das normativas, e com os programas institucionais que estão envolvidos nos campos de estágio. E a gente também não pode esquecer que é muito necessário esse diálogo que a gente trouxe aqui, esse diálogo constante com os supervisores acadêmicos, juntamente com o supervisor de campo e o próprio estagiário, né? Bom, Warlis, boa noite novamente. A gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. E lembrando também, pessoal, que se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais sobre esse assunto, deixe então seu comentário na nossa caixinha, que a gente vai acompanhar com vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar.
Arles, a gente quer te agradecer novamente, né, pela sua participação, né, por estar aqui com a gente para poder sanar todas essas dúvidas, né, fazer a gente aprender mais, né, entendendo alguns pontos sobre o processo de supervisão de estágio, né, sobre o seu ponto de vista como supervisor de campo. Então, muito obrigada mesmo. Sua participação foi imprescindível para a gente, para a nossa formação. E é isso, muito obrigada mesmo, Arles, de coração. E, pessoal, é isso. Muito obrigada também a todos, todas e todos por assistir. Não se esqueçam de apoiar o nosso canal, segue, compartilha, curte bastante, manda para o pessoal, tá bom? Esperamos vocês todos no nosso próximo episódio do nosso podcast Café com Treta. Até mais, pessoal. Muito obrigado, viu, pela oportunidade.